Prezados, vou dirigir-me agora somente àquelas pessoas que se arrependeram dos seus pecados verdadeiramente e se converteram somente ao Senhor Jesus Cristo, recebendo-o como seu único Salvador. E por isto, tivemos todos os nossos pecados apagados e purificados pelo sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou na cruz, porque não podemos pagar pecado algum. Ele veio com seu grande amor que demonstrou e pagou com seu sangue todos os nossos pecados ali na cruz, de todas as pessoas. Infelizmente, a grande maioria não recebe esse amor de Deus. Tudo já está pago, mas as pessoas não aceitam esse pagamento porque querem por si só pagar os seus erros e nunca irão conseguir. Suas obras são insuficientes para pagar um preço tão alto que é o livramento da condenação eterna ao fogo do inferno. E só quem pôde fazer isso foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. Leia em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Leia também 1 João capítulo 1, versículo 7. Leia Atos capítulo 3, versículo 19. E leia também João capítulo 3, versículo 16. Já em João capítulo 14, versículo 1, o Senhor Jesus diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Foi nesse mesmo texto que no versículo 6 Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que vem ao Pai? Porque Deus é Pai, sempre foi, é e sempre será Pai, Filho e Espírito Santo. E o Filho de Deus, antes do mundo existir, sempre foi Jesus Cristo. Ele existia em espírito, deixou o céu e tornou-se carne para morrer em uma cruz por você e por mim. Foi isso que ele fez, conforme está escrito em João capítulo 1. Leia o capítulo 1. Ele é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então ele veio por amor, para pagar os teus pecados e os meus. Agora, há uma discussão muito grande a respeito de onde nós que nos convertemos ao Senhor Jesus iremos morar para sempre. Alguns dizem que iremos morar no Jardim do Éden. Outros dizem que iremos ficar nesta terra, que será transformada em uma terra nova. E outros também creem que Deus vai destruir esta terra com fogo e nós iremos morar num novo céu e uma nova terra que o Senhor Jesus já preparou. De toda forma, o mais importante é que nós fomos salvos pelo sangue do Senhor Jesus. Em Lucas, no capítulo 19, versículo 10, o Senhor Jesus diz assim: porque o Filho do Homem veio fazer o quê? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sim, você mesmo, meu amigo, também que está ouvindo, não apenas nós que somos salvos pelo sangue do Senhor Jesus. Mas você também, você só não é salvo ainda porque não quis. Porque ele disse que veio buscar você também. Porque você é um perdido, como todos os homens são, conforme está escrito em Romanos, no capítulo 3, versículo 10 e versículo 23 também. Então, todos nós somos pecadores. E Jesus veio fazer isso, buscar. Mas por quê? Ele veio buscar deste mundo para outro mundo muito diferente deste. Foi isso que o Senhor Jesus veio fazer. Algumas pessoas dizem que o seguinte, alguns convertidos ao Senhor Jesus discutem a respeito de como será o céu. Se será como no Jardim do Éden, se será de uma forma que as pessoas ficam sentadas ou somente louvando a Deus o tempo todo, ou se nós vamos apenas ficar olhando para a glória de Deus e não fazermos nada, ficarmos deitados, ou seja, como for. Não, não é assim. Deus, quando criou os céus e a terra, ele criou um jardim. Ele chamou o jardim de jardim
do Éden. Esse jardim ele plantou para que o homem, não foi para que o homem ficasse sem fazer nada. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Bem, o jardim do Éden seria, eu creio que seria um dos locais onde o homem iria viver para sempre, sem ter escolhido se rebelar contra Deus, ter caído. E antes da queda, ele já trabalhava no jardim. Ele lavrava a terra, cuidava dos animais que Deus criou. Ele fazia muitas coisas. O homem não ficava de braços cruzados, olhando para cima, só louvando a Deus, como muitos pensam que vai acontecer. Não. O jardim do Éden, eu acredito que seja apenas um jardim. Você tem uma casa, mas nessa casa, você não mora no jardim da casa. Então, o jardim, na verdade, é uma parte da casa. Eu creio que esse jardim ainda existe, sim. E nele está a árvore da vida, porque se o homem, quando caiu, tivesse tomado e comido a árvore da vida, viveria para sempre no pecado. E Deus não permitiu que isso acontecesse. Expulsou o homem do jardim do Éden. E o capítulo 3 de Gênesis 3, capítulo 3, versículo 23, diz: O Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. De todo jeito você vê que Deus não quer que o homem fique parado. Mesmo estando fora do jardim, no jardim Deus já queria que o homem trabalhasse. E fora do jardim ele disse que o homem teria que lavrar a terra do que fora tomado. Então, o jardim do Éden não é um lugar que o homem viveria lá sem fazer nada. Eu acredito o seguinte, que como no jardim do Éden haviam animais também ali, eu creio que onde iremos morar na eternidade, com certeza, eu creio que haverá também animais. Então, Deus colocou o homem no jardim para lavrar o jardim e também haviam animais naquele jardim. Imagine na casa onde Deus tem preparado para todos os homens que se converteram a Ele. Você lembra que quando o bandido que se arrependeu antes de morrer se converteu ao Senhor Jesus, ele falou assim, conforme está escrito em Lucas capítulo 23, versículo 42, que diz: E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você lembra da resposta do Senhor Jesus? No versículo 43 de Lucas 23, o Senhor Jesus disse àquele homem o seguinte: Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja só, ele já não falou mais no jardim do Éden, ele falou em um paraíso. Esse paraíso é um lugar onde todas aquelas pessoas que foram purificadas no sangue do Senhor Jesus, por terem crido nele como o único Salvador Senhor, foram morar. É isso mesmo. E em 2 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele escreve falando a respeito dele mesmo, uma visão que ele teve, e no capítulo 12 de 2 Coríntios, versículos 1 em diante, diz o seguinte: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Veja só, grave essa frasezinha, esse terceiro céu. Ele foi levado, ele foi arrebatado para o terceiro céu. Versículo 3. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então, com certeza, a Bíblia já nos dá uma pista de onde está o paraíso. O paraíso está no terceiro céu. E diz o versículo: E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então, com certeza, o paraíso é no terceiro céu, porque está escrito na palavra de Deus.
Em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 1, nós lemos: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E conforme está escrito no mesmo capítulo 21, versículo 2, está escrito o seguinte: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma noiva ataviada para o seu marido. Então, está falando sobre uma nova Jerusalém também. Nós temos aqui o Jardim do Éden, nós temos o paraíso no terceiro céu, nós temos um novo céu e uma nova terra, uma nova Jerusalém. Então nós vemos que no céu não haverá somente um lugar específico, quadrado, para que todos fiquem ali. Não, será um lugar muito maravilhoso. Tão maravilhoso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios ainda, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, ele diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Não aqueles que dizem que amam a Deus. A grande maioria diz que ama a Deus de boca, mas o seu coração está muito longe dele. Então, aqueles que amam verdadeiramente a Deus são aqueles que se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados e se converteram somente ao Senhor Jesus Cristo. Mas como esse texto nós lemos em 1 Coríntios 2, 9 diz, o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. Então é impossível alguém especular, eu ou você, como será esse novo céu e uma nova terra. Mas com certeza não será um lugar que você vai se deitar e ficar louvando a Deus deitado. Não, com certeza não. Deus criou o homem para trabalhar. O próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, quando estava sendo acusado pelos fariseus de não estar guardando o sábado, em João capítulo 5, ele respondeu para aqueles homens: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus não gosta de ninguém preguiçoso. Se você é preguiçoso e pensa que não vai fazer nada no céu, sabe que você vai fazer sim. Com relação aos animais, eu especulo, né, que eu não sei com certeza, porque eu não estive ainda no céu. Vou para lá com certeza, mas não estive lá ainda. Mas eu acredito que haverá animais nos céus, como Deus fez no Jardim do Éden, quando o homem ainda não estava em pecado. Creio sim. Creio que o céu vai ser uma coisa inexplicável, coisas que nunca vimos nesta terra. Nós veremos no novo céu e na nova terra. E se você ainda não se converteu ao Senhor Jesus Cristo, você está numa situação onde o seu lar vai ser um inferno de fogo eterno, se você quiser ou não. Mas Deus está te dando uma grande oportunidade agora, de um dia morar nesse novo céu e nessa nova terra. Eu não estou falando de uma forma religiosa para você, mas de uma forma espiritual para a sua salvação. Você não precisa de religião. Eu sou de uma igreja batista, mas nenhuma igreja batista pode salvar você, porque o único Salvador é o Senhor Jesus. Portanto, arrependa-se dos seus pecados e converta-se somente ao Senhor Jesus. E assim você vai habitar para sempre também no novo céu e na nova terra que Deus tem preparado para todo aquele que o ama de verdade. Que Deus o abençoe e toque no seu coração para que você entenda que você precisa de Deus e precisa se converter ao seu Filho Jesus Cristo. Talvez você não queira porque ama mais o seu pecado do que a Deus, mas os seus pecados não lhe darão nada na eternidade, a não ser somente o fogo do inferno eterno. E Jesus Cristo quer te dar a vida eterna no céu.